e ele, numa atitude de companheirismo com seus colegas que estavam na guerra, ele não vai para casa. Aí Davi chama, embebeda, pensando que ele bêbado ele iria para casa, mas mesmo assim ele continuou um homem íntegro. E ele não foi. E Davi ainda usa o próprio Urias para levar carta, onde estava ali dizendo para Joabe, o general, colocá-lo na frente da batalha, no lugar mais impróprio que tinha, o lugar mais perigoso que tinha, para que ele morresse. E assim Joabe obedece a Davi. Então ele se torna cúmplice, né, desse assassinato, e Urias morre então e manda dizer a Davi isso. Aí Davi vai ficar com essa mulher para ele. Veja bem que por causa disso acaba morrendo esse filho que Batseba ia ter. Davi vai jejuar por esse filho, né? Chora, clama, pede, e Deus decreta o juízo sobre aquela criança, a criança morre. Depois de enviar então o profeta Natan a Davi, repreendendo-o por causa disso. Então nessa lição nós vamos ver o estudo sobre esta leitura. Nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1 nós temos aí, segundo o coração de Deus. Subtópico 1, o homem segundo o coração de Deus. Subtópico 2, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. No tópico 2 nós temos o ambiente em que Davi pecou. Subtópico 1, criando um ambiente propício ao pecado. Subtópico 2, os meios que contribuem para a prática do pecado. No tópico 3 nós temos o adultério e o homicídio de Davi. Subtópico 1, pecado gera pecado. Subtópico 2, o homicídio de Davi. Subtópico 3, Davi e seu comandante. Subtópico 4, a tentativa de Davi para evitar suspeitas do seu pecado. Então, tudo isso nós vamos estudar nessa lição. Vamos ver agora a introdução, que diz assim: a Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. Você pode ver Gênesis 9, 20, 21, 21 a 6, 27, 19. E a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. Mateus 26, 41. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo: fugir da prostituição. 1 Coríntios 6, 18, Gálatas 5, 16. Então veja que a Bíblia, ela diz para nós que todos pecaram. Todos quer dizer todos, incluindo aí, às vezes você acha que o Enoque não pecou, o Melquisedeque não pecou. Então, não quer dizer que quando a Bíblia não cita, né, não quer dizer que essa pessoa não pecava. Então, Daniel pecava? É evidente, todos pecaram, não escapa ninguém. Todos os seres humanos pecaram, todos. Agora, a Bíblia cita o pecado de alguns, pecados graves cometidos por alguns e pessoas famosas na Bíblia, né? Pessoas de destaque. Então nós sabemos, começa aí com o pecado, né, de Adão, e nós vamos ver pessoas como Noé, que se embebeda, vamos ver aí Abraão, que tem um filho com a escrava Agar, vamos ver aí Jacó, né, com suas várias mulheres, vamos ver aí, nesse caso hoje, né, vamos ver sobre Davi, aí tem Salomão, que foi até
conseguiu ir até a idolatria por causa das suas muitas mulheres, né? E já estava dito na palavra de Deus, estava ensinado já, que quando o homem passa a ter mais de uma esposa, ele está pecando, ele está desobedecendo uma norma de Deus, uma orientação de Deus, sempre vai trazer prejuízo a este homem. Então, se você conhecer um homem que tem mais de uma esposa, pode ele ter se divorciado, acontecido o quê? Mas ele passou a ter mais de uma, pode ver que ele vai ter vários problemas daí para frente. Sempre é assim que acontece. Então, existem os problemas com os filhos, com o cônjuge, né? Que vai existir com a próxima família. Sempre vai existir problema sério devido a este homem ter mais de uma mulher. A advertência da palavra de Deus para nós, Jesus nos ensina que nós não podemos deixar de orar. E não é essa oração que dizem por aí que é oração de 10, 15 minutos, meia hora. Não. Todos nós devemos ter pelo menos aí pouquíssimo, pelo menos uma hora de oração todos os dias. É muito pouco, mas pelo menos uma hora de oração. Temos que praticar o jejum. Temos que todo dia lermos a Bíblia. Já é difícil para quem faz isso. Imagine para quem não faz. Nossa luta é grande. Quanto mais o homem é usado por Deus, quanto mais ele tem uma posição de liderança, mais tentado ele vai ser, mais perigosa será a sua caminhada, porque ele terá que lutar mais. Então, nós temos que fazer isso, intensificar a oração, o jejum, o estudo da palavra de Deus. Senão, Satanás derruba qualquer um de nós. Não existe ninguém que pode dizer, eu sou inderrubável, né? Eu não caio nunca. Não existe isso. Só tem uma maneira de você conseguir vencer o pecado, caminhar em intimidade com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. É estar sempre orando, sempre jejuando, sempre estudando a Bíblia. Eu tenho ido a vários lugares, pregado, ensinado, e nós temos mostrado na prática como se deve fazer. Todo lugar que nós vamos, já sabe, eu não como nada durante o dia. Quando eu vou ministrar, eu estou sempre em jejum. Nós temos mostrado isso em todo lugar que nós vamos. Nós passamos, no mínimo, de 3 a 5 horas por dia meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, estudando aqui as lições da escola, e mais outras coisas. Nós temos orado de 2 a 3 horas por dia, todos os dias. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, todos os dias. Então nós temos mostrado, demonstrado, tentado ser aí um exemplo para aqueles que nos convidam, para a igreja onde nós vamos. Todo líder deve ser exemplo. Todo pastor, todo obreiro deve ser um homem de oração, de jejum, de estudo da palavra de Deus. Isso é só nossa obrigação, você não está fazendo nada demais. É o que ensina a palavra de Deus, é o que nós temos que praticar. Então são obrigações de um homem de Deus. Além disso, além de oração, jejum, estudo da Bíblia, ser dizimista fiel, ofertante, alguém que está sempre produzindo no reino de Deus, ganhando almas. Por isso que eu insisto, em todo lugar que eu vou, nós fazemos um trabalho para ganhar almas também. A escola bíblica dominical deve ensinar a pessoa a ser um crente verdadeiro, um crente que está sempre crescendo, que está sempre produzindo. Nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, e é assim que a Bíblia nos ensina. Deve haver mudança, deve haver crescimento.
deve haver santificação, deve haver esforço, luta. A vida cristã é assim. Então veja que quando alguém é escolhido para fazer a obra de Deus, quando alguém está fazendo a obra de Deus, está tendo resultado na obra de Deus, não quer dizer que essa pessoa não está sujeita ao pecado, não está sujeita a ser tentado. Não, é pelo contrário. Aí a luta é maior ainda. Então, deve haver, por parte do obreiro, um esforço de orar mais, de jejuar mais, de estudar mais a Bíblia, de evangelizar, de ganhar almas, de estar ocupado fazendo a obra de Deus. Agora lembre-se, os seus filhos precisam também estar orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Por quê? Você pode ser atingido por um problema dos seus filhos que não estão se dedicando a isso. Eles podem atrapalhar você. Porque os filhos têm que entender, os pais estão numa guerra e toda a família deve fazer parte dessa guerra. Toda a família deve estar lendo a Bíblia, estudando, orando e jejuando. Isso é normal. Vamos ver então aí o nosso tópico 1, segundo o coração de Deus. Subtópico 1, o homem segundo o coração de Deus. A expressão homem segundo o seu coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. 1 Samuel 13, 14. Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar, seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente, como está em Filipenses 4, 5. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração, como está em Jeremias 3,15. Então, olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele estava sempre tentando agradar a Deus, fazer aquilo que agradava a Deus. Então, ele era obediente às ordens de Deus, à direção do Espírito Santo. Veja bem, ele está sempre ocupado fazendo aquilo para o que ele foi chamado. Então, ele tinha uma função. A função primeira dele era o quê? Destruir os exércitos inimigos que ocupavam a terra dada por Deus a eles. E é isso que ele foi fazer. Primeiro ele foi fazer as guerras que eram preciso serem feitas. Veja que Josué, quando entrou na terra, era para destruir todos os inimigos. E ele não fez isso. Aí o tempo dos juízes, e eles não fizeram isso. Então Saul veio, começou a fazer isso, parou. Saul veio, era para ele fazer isso. E ele lutou algumas guerras. Davi vem fazendo o quê? Exatamente isso. Ele tinha que destruir os inimigos. Como é que Salomão iria ter um governo próspero, um governo que seria vivido em paz, se Davi não tivesse destruído os inimigos? Então, Davi deveria destruir os inimigos. Não importava quem eram esses inimigos, eram inimigos e deveriam ser destruídos. Esta é a ordem dada por Deus. Então, Davi tinha esta função de continuar fazendo guerra e dominando todo o território que Deus havia dado a eles, aos israelitas. Então veja só que Davi agora não vai para a guerra. Então ele tinha que obedecer. Não é? Então ele agradava a Deus porque ele era obediente, mas desta vez ele não obedeceu e fez o que não agradou a Deus. Então Davi agradava a Deus, era um homem segundo o coração de Deus, era um adorador. Veja bem que ele escreve vários salmos aí de adoração, de louvor,
Não confunda uma coisa com outra, né? Louvar, a gente louva a Deus pelo que Ele faz, né? Ou fez, e até pelo que Ele vai fazer. Agora, a adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, por exemplo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é amor. Então, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, vemos que Davi foi paciente, soube esperar a hora de assumir o governo, foi 18 anos esperando depois da assunção